comete a ação, quem sofre a ação provocada pelo verbo, é isso que nós vamos ver hoje, é a quarta e última parte aí dos verbos das classes gramaticais aqui no canal. Fala, meus charmosos, aqui professor Thiago Charme para mais uma videoaula de língua portuguesa. Dessa vez nós vamos trabalhar as vozes verbais na quarta e última parte dos verbos aí nos estudos, né, das classes gramaticais. Agora trabalhando o verbo. Então vamos imediatamente aqui para a tela, porque tem coisa muito importante para a gente ver nisso aqui, porque vozes verbais é algo que tem o hábito de cair muito em provas, até para que vocês saibam exatamente quem provoca, quem comete a ação, quem sofre a ação do verbo, que tipo de verbo pode ser transformado, pode ser feita essa transformação de voz passiva e voz ativa. É isso, tá? As vozes do verbo, então, isso é a forma, né? São a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar, né? Peguei a canetinha errada aqui, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então, tudo aqui nas vozes verbais diz respeito a quem pratica e quem sofre esta ação. Uma coisa muito importante que vocês precisam ter ciência aqui é que os sujeitos eles podem mudar. Agora, quem pratica e quem sofre ação, isso não muda, certo? Então aqui a gente tem uma estrutura sintática para analisar e nós temos também uma estrutura semântica como o sentido que vai ser dado para ela, perfeito? Então vejam só, nós temos o tipo de voz ativa. Ou seja, na voz ativa, o sujeito ele é agente, né? Agente, ativa, agente, tá? Porque ele vai praticar, então, essa ação. Ou seja, é esse sujeito que está praticando, que está fazendo aquela ação, perfeito? Então, quando a gente diz, por exemplo, ó, Genival tomou o café da manhã logo cedo. Percebam que o verbo é o verbo tomar. Verbo tomou aqui é o verbo. Quem é que tomou alguma coisa? Genival. Então, a ação de tomar, ela foi praticada pelo nosso sujeito. O sujeito aqui, ó, é o sujeito, tá? O sujeito tá aí, o sujeito é o genival. Ele que está praticando a ação do verbo, tá? Então, o sujeito é genival, tomou é o verbo, café da manhã. O café da manhã, logo cedo aqui, que também é uma estrutura, né, importante para a gente tomar ciência, tá? Então vejam só, voz ativa, sujeito pratica ação. Na voz passiva, nós temos duas formas, dois jeitos aqui de fazer a voz passiva. Por que eu digo fazer a voz passiva? Porque a gente pode pegar a voz ativa, certo? Onde eu tiver um verbo que seja um verbo transitivo e passar para a voz passiva. Então, tem lá um verbo transitivo direto, consigo transformar, então, este sujeito aí na voz passiva, certo? Então, vejam só, o que acontece aqui? Nós vamos ter, então, na voz passiva, o sujeito que ele é paciente, ó, ativa, agente. Passiva, paciente, ok? Sujeito é paciente e assim não pratica, mas recebe a ação, tá? Então ele vai receber esta ação do verbo, perfeito? Passiva analítica. A passiva analítica ela é uma estrutura até um pouco mais fácil de nós chegarmos a ela. Por que fácil? Vamos pegar o exemplo anterior, ali o exemplo que foi dado para vocês da voz ativa. Vejam só. Aqui nós temos Genival tomou o café da manhã logo cedo. Perfeito? Genival aqui é o sujeito, tomou o verbo, beleza? Temos ali o complemento. O que nós vamos fazer aqui com essa informação? Essa transformação vai acontecer da seguinte maneira. Nós temos um sujeito que vai ser paciente.
nós vamos ter um verbo auxiliar, tá? Que é o verbo ser, estar, ficar, enfim, mais o verbo principal da oração no particípio. Vocês lembram do que é o particípio? O particípio é aquele que termina em ado, ido, né? Então, fervido, tomado, comido, né? Então, esse é o verbo no particípio. Mais o agente da passiva. O agente da passiva é o sujeito, o agente da passiva aqui na voz... O agente da passiva aqui na voz passiva era o sujeito lá na voz ativa. Então, aqui a gente pega exatamente isso. Ó. Aqui é o sujeito. Vamos pegar aqui, ó. Sujeito, tá? Na voz ativa, tá? O sujeito na voz ativa, ele vai se transformar em agente da passiva. O sujeito paciente vai ser o objeto direto lá da voz ativa. Tá? Vai ser o objeto direto lá da voz ativa. Para a gente ver isso aqui melhor, olha o que acontece aqui. Ó. Genival é o sujeito, perfeito? Tomou o quê? O café da manhã. Isso aqui é o meu objeto direto. Tá? Esse aqui é outro termo da oração lá que a gente chama de adjunto adverbial. Ele vai permanecer no lugar onde ele está aqui. Tá? Na nossa transformação, o que a gente vai fazer? Já que o café da manhã é o nosso objeto direto, tá? É o nosso objeto direto, o que vai acontecer? Ele vai agora ser o meu sujeito paciente. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos voltar lá, ó. O café da manhã vai ser o nosso sujeito agora, tá? O café da manhã. Tá? O café da manhã. Tá aqui o nosso sujeito. Ele era lá o nosso objeto direto, agora ele passa a ser o nosso sujeito paciente, tá? Porque ele vai sofrer a ação do verbo. Então, o café da manhã, o que eu tenho que colocar aqui agora? Um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser, estar, enfim. Mais o verbo principal da ação no particípio. Qual era o verbo principal da ação? O verbo tomar, tá? Então, se é o verbo tomar, qual é o particípio do verbo tomar, né? Foi tomado. Foi tomado, então. O café da manhã foi tomado pelo ou por, né? Por ou pelo pode ser. Quem é o sujeito lá? O sujeito na voz ativa? Genival. Genival. Tá aqui. Ah, tá horrível isso aqui. Pera aí. Vamos escrever bonitinho aqui, ó. Então, vamos lá. Por Genival. Tá aqui. Por Genival, aí mantemos lá, ó, logo cedo, né? Logo cedo. Continua lá. Então, aqui, ó. Então, nós vamos ter... Por Genival vai ser o nosso agente da passiva, foi tomado, né? Por Genival, pode ver aqui o particípio, o verbo tomar no particípio, né? E o café da manhã que passa a ser o nosso sujeito paciente. Então percebam que se nós temos ali fazer essa transformação, é só a gente mudar. Quem é que pratica a ação aqui? Vai ser o café da manhã? Não, o agente da ação do verbo continua sendo o Genival. Tá? Agora, o sujeito aqui na voz passiva passa a ser, então, o café da manhã. O café da manhã foi tomado. Então, é um sujeito paciente, está recebendo esta ação do verbo. Perfeito? Este é o formato passivo analítico. Tá? Nós temos o passivo sintético. A voz passiva sintética, o que vai acontecer? É o verbo transitivo, tá? Ou seja, o verbo lá que vocês já tinham visto, né? Conjugado na terceira pessoa, sempre na terceira pessoa. Pode ser no singular ou no plural, porque nós estamos falando de um verbo transitivo, tá? Mais um que nós chamamos de pronome apassivador, que é o ser, tá?
E, por fim, o sujeito paciente, tá? O que vai acontecer? Isso aqui é voz passiva sintética, com o uso de um pronome apassivador. Então, por exemplo, qual era o verbo lá que nós tínhamos? O verbo era o verbo tomar. Então, olha aqui, ó, tomou, né? Olha aqui, ó, Genival tomou o café da manhã logo cedo. Então, Genival tomou. Continua o verbo conjugado daquela mesma maneira, eu vou acrescentar o pronome apassivador. Não coloco o Genival. O Genival aqui não interessa. O que nós temos agora aqui é fazer transformar isso aqui numa passiva sintética. Então, ele não vai aparecer, tá? Aqui não aparece, na passiva sintética, não aparece o agente da passiva. Ou seja, não aparece quem estava praticando a ação, né? Quem era o sujeito, o agente lá, quando estava na voz ativa. Ele não aparece, tá? Então, tomou-se, e aí eu tenho, ó, verbo conjugado na terceira pessoa, tomou, né? Eu tomei, tu tomaste, ele tomou, tá? Mais aqui o pronome passivador, mais o sujeito paciente. Qual era o sujeito paciente aqui, ó? Lembram? O café da manhã, né? Então, o café da manhã se mantém. Ele aqui é o sujeito paciente. E o logo cedo é o quê, gente? É aquilo que eu falei para vocês, né? É o adjunto adverbial, que mais tarde nós vamos ver melhor como ele funciona, tá? Mas ele é a única coisa que se mantém do mesmo jeito aqui. Perfeito? A voz ativa, sujeito é agente, tá? Então, ele vai praticar a ação do verbo. Na voz passiva, analítica, nós temos o sujeito paciente, o verbo auxiliar aqui, mais o verbo principal da ação no particípio, mais agente da passiva, tá? Que vai ser ali o por Genival. E por aqui, a passiva sintética, o agente da passiva ele não aparece. Ou seja, aquele que foi o agente lá, né, o sujeito praticante da ação lá na voz ativa, ele não vai aparecer aqui na passiva sintética. O que aparece na passiva sintética é o pronome apassivador. O verbo, o verbo principal ali, né, conjugado na terceira pessoa, e nós temos então o verbo, o pronome apassivador aqui, o ser, ok? Vão surgir várias dúvidas aí em relação a placas, por exemplo, de vende ou vende-se, compra, compra-se. Nós vamos, com o tempo, vamos sanando essas dúvidas aqui. Por enquanto, é importante que vocês peguem essa estrutura, ok? Porque ainda nós temos a voz reflexiva. Se a voz ativa, o sujeito é agente, ele pratica a ação. Na voz passiva, ele sofre a ação. Na voz reflexiva, ele faz os dois, né? O sujeito, ele é agente e é também paciente da ação. Então, aqui nós temos a voz reflexiva, aquele que pratica e sofre ação. Olha que coisa séria, né? Existem alguns verbos que são chamados de verbos reflexivos, justamente por causa disso. São verbos que só são utilizados nesse sentido de voz reflexiva, de um sujeito que sofre e age, né? Que comete ali e recebe essa ação. Então, por exemplo, o garoto feriu-se com o taco. Então, percebam que nosso sujeito é aqui, o garoto, né? Temos o verbo feriu, tá? Feriu-se. Percebam que há a presença, então, do se. Feriu-se com o taco, ou seja, quem é que feriu alguém aqui? O garoto, tá? E quem é que se feriu nesse sentido? O próprio garoto. Ele feriu-se com o taco. Então, ele mesmo praticou a ação, né, de causar o ferimento e causar esse ferimento nele mesmo, né? Então, essa é a voz reflexiva quando nós temos os dois sujeitos, o sujeito agente e o sujeito paciente da ação verbal. Perfeito, gente? Não vamos embolar muito aqui, nós vamos estudando mais sobre isso. Fiquem ligados nas redes sociais do Português com Charme, porque vai rolar dicas, bastante dicas aí para vocês. Vai rolar alguns games aí, alguns quizzes aí para vocês poderem fazer e estudarem cada vez mais.
nunca esqueçam que a prática é que leva vocês ao conhecimento cada vez mais aperfeiçoado. Eu deixo vocês por aqui, não esqueçam de dar um like nesse vídeo, de comentarem aqui embaixo o que vocês acharam, ou se ficou alguma dúvida para vocês aqui, eu vou ter o maior prazer de sanar essa dúvida para vocês. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau!